Olá a todos, bem-vindos ao Touches do Chrome, eu sou o Paulo e bem-vindo também a mais uma edição do Noticiário Tretas, onde abordamos as principais notícias que estão a acontecer no mundo geek neste momento. Sendo na edição de hoje vamos abordar o que parece ser o regresso triunfante, principalmente para as audiências de Star Wars, o primeiro teaser para a série spin-off The Boys, intitulado Vogt Rising, que vai abordar a história à volta da origem do Soldier Boy e por aí fora, portanto, e muito mais nesta edição. Com isso dito, se gostas deste tipo de conteúdo, já sabes, vai arrebentando aí com este botãozinho de like e subscrevendo o canal, que isso ajuda-me claramente a poder crescer e trazer mais conteúdo deste género e também continuar a fazer aquilo que mais gosto, não é? E para começar, e também com o final do que aconteceu na série The Boys, que devo desde já afirmar que ainda não acabei de ver, faltam-me 2 episódios, sendo que pelos vistos são os piores cotados da série, da história da série, pelo menos no IMDb, portanto já levei com alguns spoilers, mas portanto deixou-me acabar esta semana pelo menos isso. Mas ou seja, depois abordo aqui no canal eu também o que é que acho sobre isso. Mas com isso, a Prime Video lançou o primeiro teaser para a nova série spin-off que vai sair no início do próximo ano, deste universo do The Boys, que andará à volta, essencialmente, do Soldier Boy e da Stormfront. Isto e do início da empresa do Vogt em si e também da origem dos heróis neste universo. Desde já devo dizer que este realmente é uma das coisas que me agrada bastante neste universo The Boys, ou seja, toda esta sátira e toda esta crítica que eles fazem aos próprios super-heróis e sociedade como um todo, na realidade, não é? Portanto, é algo que me cativa seriamente neste universo The Boys, sendo que está mais confirmado que tornou-se um maior sucesso de sempre em termos de séries da Prime Video, arrecadando números que até a própria HBO e a Netflix queriam, diga-se. É certo que eu acho que a quinta temporada, ou seja, apesar de pelo menos até onde eu vou, continuar no nível alto, ou seja, é uma série que pelo menos com 5 temporadas conseguiu manter sempre nível alto em todos os episódios quase das 5 temporadas, o que é em si um feito já. Continuo a achar que, por exemplo, esticaram talvez a história um pouco mais do que deveriam e deveriam ter acabado pelo menos se calhar numa 4ª temporada. Sendo que não necessariamente poderiam acabar com este universo, ou seja, como vimos com a série spin-off do Gen V, apesar de não ser nem sequer perto do nível do que é a série principal, não é? Ou seja, mas dá claramente para criar spin-offs e alargar ainda mais este universo, sem prejudicar a franquia como um todo, arrastando a série principal. Algo, por exemplo, claramente notou-se com a franquia do Walking Dead, não é? Em que eles arrastaram completamente a série principal e depois não só as últimas temporadas sofreram, como também os próprios spin-offs do Walking Dead sofreram com isso, ou seja, o interesse do público claramente caiu a pique para a AMC na altura, não é? Se bem que ainda temos, acho eu, mais uma temporada que vai sair, mas isso ainda é parte dos rumores, para o spin-off do Dead City, mas trarei isso mais tarde depois aqui no noticiário. Sendo que acho que realmente um ponto acertado neste novo spin-off que vamos ter para os The Boys é esta série à volta do Soldier Boy, porque claramente tornou-se um dos personagens não só mais queridos entre os fãs, mas também o que poderia ter um background interessante para demonstrar numa série própria, digamos assim. E para além disso, temos também a confirmação que vamos ter a Stormfront. Ela aparece claramente no teaser, em que está fantástico. Temos várias referências do que podemos esperar do universo The Boys, tendo a própria criação deste Compound V e da origem do Supes, mas como é revelado também que saiu a sinopse para a série em si, e chega-nos aqui pela parte realmente do site Tracklist, o spin-off revela que a série demonstrará os bastidores da criação do Vogt e os primeiros experimentos envolvendo o Compound V. Também nos mostrará o início dos primórdios da corporação, muito antes dela se tornar o império responsável pelo SUP visto na série de The Boys. Coisa que, por exemplo, conseguimos claramente ver durante a apresentação do teaser em si, em que temos um originar, digamos assim, ou uma origem do The Seven, que claramente aqui não são só 4 ou 5, se incluirmos a Stormfront, que parece que ser ela a recrutar, pelo menos no que nos mostra no teaser em si, e claramente, pelo que vemos online, já há uma personagem que claramente está a roubar completamente, pelo menos as conversas dos fãs online. E é nada mais nada menos que a Private Angel, não é? Será interpretada por Elizabeth Poison. Pois é esse o nome dela. Sinto que dos comentários que vi online, o que me gerou bastante, acho que engraçado pelo menos, ou seja, este tipo de personagem loiro e tudo mais, portanto, e com superpoderes ainda por cima, sendo das primeiras, há muitos que assumem, por exemplo, esta série, pelo menos a personagem vai ser completamente racista e o outro personagem que vemos aqui, ou seja, será o vilão da mesma. Tendo em conta que isto acontece em 1950 em Nova York, consigo claramente eles fazerem algo deste género, tendo em conta o tom da série em si. A única coisa que realmente tenho expectativa, pelo menos para esta série, é que consigam abordar um pouco mais e ser similar ao que é a série principal da Boys. E um bocadinho diferente relativamente à série do Gen V. E em certa parte, devo confessar que
acabei a primeira temporada, a segunda arrastei completamente a temporada em si, ou seja, basicamente deixei de ver a meio da temporada e depois é que voltei para acabar, só porque sim, não é? Porque em si, principalmente a segunda temporada de Gen V não era algo que me estivesse a cativar por aí além. Muito por culpa, digas, da qualidade em si que tem a série principal da Boys. O que estou mais curioso em si para ver até nesta temporada, ou nesta série, devo dizer, é realmente como aqueles, ou se vão de todo ligar depois a história ao futuro da série principal, onde provavelmente vamos ver a criação ou planos para criar o Homelander, não é? Em que não sei se isto terá apenas uma temporada ou duas, né? Não foi confirmado pela parte da Prime Video, que pelo menos notícias que eu tenha visto até o momento, de que se teremos ou não uma segunda temporada desta série. Eles poderão estar ainda a avaliar, realmente será sucesso aos olhos deles, não é? E depois para lançar uma segunda temporada. Contudo, dependendo da situação, não sei se o Soldier Boy acaba congelado ou não nesta temporada, né? Faria sentido pelo menos esta série acabar desse modo, tendo em conta como ele aparece depois na série The Boys. Mas diz-me aí em baixo nos comentários realmente qual é o teu interesse para esta spin-off no universo The Boys. Estás interessado nesta parte do Soldier Boy, da Stormfront e tudo mais? Ou se não tens qualquer tipo de interesse para o mesmo? Vai escrevendo aí enquanto continuamos no noticiário. Outros grandes destaques que aconteceu esta semana, principalmente no fim de semana, foi a revelação de dois tempos de exibição de dois filmes importantes para este verão. Ou seja, que já vamos abordar o segundo, que é o The Odyssey, mas ou seja, vamos começar pelo Supergirl, que sai mais cedo, já sai precisamente daqui a um mês, ou seja, já em junho. E a AMC voltou novamente, podemos classificar isto como leak, como revelação, como queiram chamar, mas ou seja, voltou a colocar a listagem dos filmes no seu site, não é? E desse modo revelou a duração do filme em si. E o filme da Supergirl terá nada mais nada menos que 1 hora e 50 minutos. Ou seja, já tínhamos algum tipo de confirmação recentes, graças às palavras do James Gunn, principalmente no Threads e nas entrevistas que ele teve, em que o filme da Supergirl sabíamos que ia ser um pouco mais curto do que o filme em si, do Superman, mas não tínhamos qualquer noção de qual seria realmente a duração do filme. Ou seja, isto tendo em conta que o filme da Supergirl se encaixa nesta 1 hora e 50, não só sendo o segundo filme deste novo universo da DC, é claramente mais curto, não é? Mas ao mesmo tempo também se torna um dos filmes mais curtos já lançados pela marca DC em si, tendo que fica só ligeiramente à frente de Birds of Prey, em que tinha Harley Quinn e tudo mais, e que realmente eu não gostei muito daquele filme. Aliás, a partir de um certo ponto, DCU, que era o universo antigo da DC, foi um descalabro total em que os filmes basicamente eram tiro ao lado em tudo, não é? Mas a notícia em si chega-nos pela parte aqui do site da MovieWeb, onde eles nos revelam que numa entrevista ao Collider, o realizador também já confirmou estas datas, e o Craig Gillespie, eu acho que é assim que se diz o nome dele, diz que o filme será aproximadamente 110 minutos, ou, para quem não quer fazer tradução matemática em minutos, ou seja, é 1 hora e 50, já incluindo os créditos. O realizador também nos confirmou nesta entrevista que o filme da Supergirl terá nada mais nada menos que uma cena pós-créditos. Ou seja, não sei até que ponto é que eles vão manter realmente essa parte e surpresa de um segundo pós-créditos para mais tarde, mas ou seja, pelo menos temos já a confirmação que temos um pós-créditos quando sair a Supergirl no cinema. Pós-créditos esse, que mando já a teoria para o ar aqui, que possivelmente será uma ligação para o próximo filme que vai sair na DC, que é o Man of Tomorrow, que sai logo no ano a seguir. E pelo que sabemos, vai sair mais ou menos no verão, pelo menos é esse o plano inicial, sair mais ou menos na mesma data em que estreou o filme do Superman no ano passado, ou seja, em julho, mas poderá muito bem, neste momento, a janela de lançamento para o próximo filme do Superman vai desde junho até agosto, ou seja, não temos total certeza, também ainda estamos a um ano de distância, não é? Eles começaram praticamente só a gravar agora. Mas com isso, a primeira teoria que tenho mesmo é que eles vão utilizar este pós-créditos para explicar, por exemplo, eu acho que o que vai acontecer é a presença do Lobo e da Supergirl no próximo filme, em que temos como vilão principal o Brainiac. E acho que este filme o que vai fazer em si é, como já disse várias vezes aqui no canal, demonstrar que a destruição do Krypton neste universo foi causada pelo Brainiac e a sua obsessão pelas colações de cidades raras. Sendo que, como vemos algumas imagens do trailer, conseguimos perceber que Argo City, que é a cidade onde se encontra a Supergirl, consegue escapar à destruição de Krypton, porque vemos a cidade em si a ser englobada, digamos, numa cúpula onde a Supergirl escapa, né? E recentemente também saiu um teaser, mais um TV spot, não é? Para promover o filme, onde vemos mais cenas com o Superman e do câmbio do mesmo no filme, em que, pelo que dá para perceber, é ele que recebe, digamos, a nave da Supergirl na Terra. E que basicamente já criou um icónico momento em que ele dá uma de Obi-Wan Kenobi e diz "Hey there", portanto, em que ela claramente olha para ele, tipo, what the fuck, man? Esse teaser também nos revela que, provavelmente, a origem do fato do Superman e Supergirl neste universo, onde ele entrega também o fato da Supergirl à mesma, ou seja, eu estou à espera que neste filme, pelo menos, seja mencionado que foi a mãe dele que fez os fatos. Ou seja, do filme de Superman apenas temos a mãe a dizer que ia buscar as botas, que é uma ligeira referência que foi ela que fez o fato, não é? Pelo menos podemos assumir isso, tendo em conta que acontece com frequência em muitas histórias das cómics, mas seria interessante, pelo menos, durante o câmbio do Superman,
Spider-Man neste filme que abordassem pelo menos esse segmento só para o meu cérebro de nerd, não é? Também de igual modo, assim como o tempo de duração ou de exibição da Supergirl foi revelado, também aconteceu o mesmo com o filme The Odyssey, ou a Odisseia de Christopher Nolan, que é um dos filmes mais esperados, digamos, para este verão e provavelmente para o ano inteiro. Pelo menos eu estou expectante para este filme. Em que, apesar de toda a controvérsia que vemos online à volta do filme e das referências históricas ao mesmo, devemos manter em mente, pelo menos penso assim, até vermos o filme em si, para criticar completamente, devemos ter que isto é baseado no conto de um dos épicos, digamos assim, da Grécia Antiga, de Homero. Porque há esta parte que o pessoal pega tipo cenas fora de contexto e depois a internet faz o resto, não é? Mas claramente o Christopher Nolan já disse em várias entrevistas que este filme não será uma representação histórica em si do próprio livro, em que ele menciona muitas vezes que até o Homer pode ter aldrabado certos factos, mas sim uma história inspirada na mesma, ou seja, no conto em si, e depois trazendo a própria visão do Nolan para o grande ecrã. Ou seja, o filme não é algo, digamos, como uma recriação histórica do conto em si. É basicamente uma adaptação aos olhos do Nolan. Com isso em mente, não precisamos claramente de, talvez, pelo menos penso eu, criticar a parte histórica, porque sendo em conta uma adaptação será escrita aos olhos dele e não na parte... Adaptação não, inspiração, devo dizer, é a palavra certa e temos que usar palavras em condições. Elas têm peso e significado, não é? E portanto, sendo uma inspiração, ou seja, o filme será ligeiramente diferente do que é a história real de Homero. Real, entre aspas, não é? Em termos históricos há muita discrepância realmente se as histórias do Homero eram verdadeiras ou não, devido a vários textos que saíram da Grécia Antiga, mas se a história não temos cá para falar de história. Mas ou seja, assim como aconteceu com o filme da Supergirl, também nos foi revelado através da AMC, ou seja, no site deles, que o filme, a Odisseia, vai ter 2 horas e 52 minutos. Como nos diz aqui na IGN, eles revelam que realmente isto já tinha sido abordado pelo... Vamos só aumentar aqui as letras. Já tinha sido revelado pelo Christopher Nolan numa entrevista anterior, onde ele disse que o filme ia roçar perto das 3 horas, como é o Oppenheimer, e temos claramente uma tentativa, digamos assim, não é a palavra certa, mas ou seja, dos últimos filmes do Nolan serem quase sempre a rondar as 3 horas. Como diz aqui na notícia da IGN, a Odisseia será o segundo filme mais longo do Christopher Nolan, apenas atrás de Oppenheimer, que tinha 3 horas exatas, Interstellar e Batman, Cavaleiro das Trevas, Renasce, que era o título estranho do terceiro filme, vêm logo a seguir com 2 horas e 49 minutos e 2 horas e 45 minutos respectivamente. Ou seja, o que nós sabemos do Nolan é que ele gosta realmente de fazer épico e de durar os filmes dele durarem de caraças, não é? O que eu não critico, porque basicamente todo o que o Nolan nos tem apresentado até aqui, basicamente eu gosto de quase tudo que ele faz. Sendo que a parte da essência dele de gravar tudo em efeitos gráficos e em efeitos práticos, peço desculpa, e tudo mais, é uma das coisas que realmente torna os filmes dele, parece que mais reais. E até há uma entrevista, ou seja, quando o Robert Downey Jr. fez parte do Oppenheimer, em que ganhou um Oscar, diga-se, houve uma entrevista entre os dois aí que ele disse, o Roddy J disse que se o Christopher Nolan gravasse o filme dos Vingadores, eles nesse momento ainda estavam a gravar e ainda não tínhamos o Endgame, por isso, devido a esta parte da obsessão do Nolan fazer quase todo em efeitos práticos. Também com isso, este é, digamos, um dos filmes que eu estou mais entusiasmado para ver este ano, a mesma Odisseia. Se o filme será bom ou não, isso é uma questão que depois abordaremos na altura quando ele sair, a 16 de julho. Logo na semana a seguir temos o Spider-Man, um novo dia, ou seja, vai ser... Este ano literalmente estamos carregados de filmes de qualidade, pelo menos em teoria, não é? Do que podemos esperar no grande ecrã. E este verão está literalmente louco, porque temos blockbuster atrás de blockbuster, é insano. E este é um dos que estou mais curiosos para ver, porque não só a história em si, em que será inspirada, é uma história interessante, ou seja, da antiga Grécia e do Homero, mas também o cast que temos para este filme é insano. Temos basicamente quase todas as vedetas de peso deste momento de Hollywood estão presentes neste filme, em que muitos já assumiram, basicamente, que davam um rim para trabalhar com Nolan, não é? Sendo que, a par da Odisseia, outro filme que eu estou super entusiasmado de ver já nas próximas 2 semanas, é o filme, ou seja, fora do contexto nerd que abordamos aqui no canal, é o próximo filme do Steven Spielberg, que é O Dia da Revelação, ou Disclosure Day, como em inglês. Basicamente é o que parece que está acontecendo na vida real, em que a revelação de OVNIs e tudo mais, que eu não consigo acreditar agora, a vida toda à espera disto e agora não consigo acreditar que eles existem mesmo, mas como dizem os velhotes, já são contas de outro rosário, não é? Mas coisa que parece estar a dominar completamente as salas de cinema e que caiu completamente em uma bomba, ou seja, está completamente a deixar o pessoal apaixonado outra vez por Star Wars, é o novo filme do Mandalorian e Grogu, em que não só parece que está a ter um ligeiro sucesso na parte financeira, o que era o maior medo para esta nova aventura do Din Djarin e do Grogu, mas abordamos isto no próximo episódio mais em termos de números. Mas ou seja, o que quero falar aqui nesta edição é que realmente o pessoal, por exemplo, no Rotten Tomatoes, que continua a dizer que é o melhor site e maior, diga-se, em termos de crítica, a audiência arrebentou com a pontuação e fez história no universo de Star Wars, onde neste momento Mandalorian e Grogu
tem uma pontuação de 89% de aprovação por parte do público em relação aos 61%, 73% neste momento, da crítica especializada. Ou seja, não só é uma clara demonstração que o público está simplesmente a adorar esta nova aventura do Mandalorian, que dá assim o salto de série da Disney Plus para o grande ecrã, mas também, como diz aqui no site da Forbes, esta pontuação no Rotten Tomatoes para o Mandalorian Grogu acaba de bater um recorde dentro do universo de Star Wars, porque como eles revelam aqui, com esta pontuação, Mandalorian Grogu torna-se o quarto filme com melhor pontuação da parte do público no universo Star Wars, sendo que o Império Contra-Ataca tem 97% da aprovação do público, ou seja, não há qualquer surpresa nesse campo, não é? Eu também acho que é o melhor filme Star Wars já feito, em que eu pessoalmente coloco depois Revenge of the Sith em segundo, mas isso é porque a minha infância influenciou claramente o meu gosto pelo terceiro filme das prequelas, não é? Mas, ou seja, temos o Império Contra-Ataca com 97% de aprovação, temos Uma Nova Esperança com 96% e temos o Regresso de Jedi com 94%. Ou seja, a trilogia original é que claramente o pessoal mais gosta de Star Wars. Mas logo de seguida, Mandalorian Grogu faz basicamente uma surpresa e torna-se assim não só o quarto filme com melhor aprovação do público, mas também o melhor filme mais cotado pela parte do público desta era da Disney, tendo que Rogue One, como todos apelidam o melhor filme feito pela Disney, vem logo abaixo, com 87. Depois temos a Ascensão de Skywalker, temos o Despertar da Força, Solo, continuo a achar que é um filme que merecia melhor destaque. Depois temos A Vingança do Sith, que era o filme que eu falei há bocado, que só tem 76% de aprovação, o pessoal não gostou muito do The High Ground. Depois a Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e Os Últimos Jedi, que claramente concordo com o pessoal aqui, se bem que eu não colocava no fundo da lista The Last Jedi. Portanto, para mim é o episódio 9, The Rise of Skywalker, que é para mim o pior filme que não só Star Wars tem, mas também um dos piores que a Disney já lançou. A parte boa no meio disto tudo, e com esta aprovação, e realmente quem vai falar a sério será os números do box office, que vão ser revelados ou seja, já foram revelados no dia 2 alguns, na vista dia 25, mas eu estava à espera se saíam os números da sala de cinema em Portugal, que era para depois de falarmos também mais do nosso cantinho cá, não é? Ou seja, esses sim são os números principais que vão falar se realmente este filme ou não foi um sucesso do regresso de Star Wars ao cinema. Mas pelo menos na parte da aprovação, claramente o pessoal gosta mais desta visão e poderíamos estar aqui perante um renascer da marca Star Wars, em que claramente as sequelas deram uma facada gigante, não é? Eu já lancei aqui a review sem spoilers no canal do filme, podes clicar depois aqui em cima se quiseres ver, onde não faço qualquer tipo de spoilers, apenas te falo nos pontos positivos e negativos do que acho do filme e a habitual pontuação da treta que damos aqui no canal. Tento que revelo lá o meu ranking desta era da Disney, se quiser discutir comigo nos comentários. Portanto, qualquer interação é boa, pode ser só um emoji, portanto eu agradeço. Mas isto deixa-me super contente porque, ou seja, fanático por Star Wars, eu acima de tudo quero que este universo floresça e chegue a mais gente e crie ainda mais novos fãs neste universo. Se bem que devo avisar, para quem não conhece Star Wars, provavelmente é a fanbase mais tóxica que existe na parte do nerdom. Nunca vai haver um fã, acho eu, da hardcore de Star Wars que vá concordar com outro ou simplesmente gostar de tudo que estão a apresentar num filme, ou série, ou o que seja. Portanto, há sempre alguma coisa que alguém está a criticar em Star Wars. Nos outros universos vemos isso também, mas digamos que há mais uma concordância em que realmente os pontos positivos são melhores ou menos que os negativos, ou seja, Star Wars não, há sempre uma discrepância gigante e anda sempre tudo à porrada. Isto foi mesmo quando saiu, ou seja, a trilogia original, nos anos 80, em que, por exemplo, há muitos que discordam nessa época, que isso vê-se nos comentários que existem, ou seja, que o segundo filme não era pior que o primeiro, ou depois o terceiro destruiu completamente a franquia, as prequelas arruinaram o dia todo, as sequelas é o que nós vemos, ou seja, o fã de Star Wars nunca está bem com a vida própria, não é? Sendo que eu encaixo-me completamente nisso. Por exemplo, como falei na review do Mandalorian Grogu, apesar de focar apenas no positivo, que se fosse criticar alguns pontos fortes do filme em si, claramente eles estão lá aos meus olhos, não é? Mas isso já é uma velha máxima. Deixa. O pessoal de Star Wars nunca está bem com o que estão a apresentar. A parte mesmo boa no meio disto é que realmente se conseguimos invocar, digamos, o espírito antigo de Star Wars, podemos criar aqui uma nova fanbase e uma nova geração que realmente vá adorar tanto este universo como ele merece ser adorado. Mas também, ainda mantendo as coisas das notícias, no universo Star Wars, temos a confirmação, revelou Jon Favreau, que é o diretor do filme, do Mandalorian Grogu, que o Dave Filoni é agora o novo presidente da Lucasfilms e o responsável criativo pela parte de Star Wars, quer incluir mais da parte do Legends, ou o universo estendido, como era antigamente conhecido, antes da Disney comprar a Lucasfilms, do que é o universo de Star Wars. Ou seja, a parte do Legends é todos os livros, ou seja, não sei se dá para ver, mas aquele canto ali atrás, são alguns dos livros que eu tenho de Legends, porque
sou fanático por esta parte mais alargada de Star Wars. Ou seja, pelos vistos, o Dave Filoni quer incluir mais elementos deste do Legends e também do jogo super popular do Old Republic nesta nova era de Star Wars. E nós vemos isso. Ou seja, não só, por exemplo, na série da Ahsoka temos o regresso do grande Admiral Thrawn, foi introduzido na série animada do Rebels, mas, ou seja, é um dos personagens que foi criado neste universo Legends. Ou seja, há uma trilogia de livros que é onde ele foi introduzido como o herdeiro do Império, ou seja, o que seria o grande Big Bad a seguir ao Palpatine, ou Darth Sidious, como queiram chamar. E vemos isso, ou seja, o David Filoni na série da Ahsoka conseguiu pegar em ideias, basicamente neste momento não são canónicas para o universo de Star Wars, e adaptar para esta nova era. Uma das coisas que não me agrada completamente é esta parte da descanonização da antiga era, digamos, de Star Wars, destes livros e tudo mais. Porque muitas vezes, quando eu estou a ler este tipo de livros, o que eu desejava mais era que realmente, lá está, sendo livros, não chega a uma fanbase tão grande e eles conseguissem adaptar literalmente o livro para um filme. Ou seja, mas o que vamos ver e o que temos vindo a ver nos últimos tempos é a retirada de certas ideias destes livros que já não são canónicos e trazê-los de certa maneira para uma nova abordagem, seja em série, seja para cinema, nesta nova era de Star Wars. Tendo que apenas existem rumores, tanto da confirmação como do fechar na gaveta, digamos, do projeto que eles queriam para fechar toda esta parte do filme do Mandoverso, em que o próprio David Filoni estava a escrever um guião para abordar todas estas pontas soltas do que ia acontecer nesta parte do apelidado Mandoverso. Todas as séries basicamente que saíram na Disney Plus dentro deste período da timeline de Star Wars. Ou seja, entre o regresso de Jedi e o despertar da força, que é o episódio 7. Portanto, há aqui um período grande de anos que não sabemos o que aconteceu e isto está a ser claramente não só explorado em livros, que há pelo menos uma trilogia fantástica que já saiu recentemente, mas também temos carradas de bandas desenhadas a acontecer nesse campo e agora temos a própria série a abordar isso, sendo que Mandalorian encaixa nesse período de tempo, assim como a Ahsoka. E o facto de termos o pegar de certos pontos de história ou de elementos que andam perdidos nesta era do Legends é interessante porque há personagens super ricos que podem ser trazidos para filmes ou séries e mostrar a um público, digamos, mais amplo. Sendo que a minha principal requisição, caso fossem trazer alguém, era a Mara Jade Skywalker. Ou seja, constam rumores que o George Lucas nunca gostou muito dessa personagem nos livros. Contudo, tendo em conta, se for para manter canónico, como já falamos nos episódios anteriores do noticiário, em que a Disney pensa, se calhar, canonizar as sequelas de Star Wars. Ou seja, mas se for realmente para manter canónico, por exemplo, a maneira como eles introduzem depois o Luke Skywalker no episódio 7 no final, e que ele está basicamente parte da vida, não é? Que ele isola-se lá naquela ilha a beber leite de um mamute estranho, lá o que era aquele bicho. Ou seja, mas o Mark Hamill, que é o ator que dá a vida ao Luke Skywalker, ele lançou uma teoria muito interessante que era o facto de Luke ter abandonado todos os seus ideais e ter ficado aquele personagem que depois nos mostram em Last Jedi. Ou seja, uma das grandes influências para ele virar as costas a todos os seus princípios era realmente a perda de um grande amor. E o facto de, se eles quisessem realmente explicar o porquê do Luke Skywalker se ter tornado e virado contra todos os seus ideais, que não faz qualquer sentido do que introduziram neste filme, mas pronto, tendo que ele não virou para o Darkseid quando o próprio pai lhe pediu, não é? E que ele conseguiu virar o próprio Darth Vader de volta para o Anakin Skywalker, mas pronto, tirando tudo isso, a única maneira não, mas uma das maneiras de explicar este abandonar de princípios do Luke Skywalker era introduzir a própria Mary Jade Skywalker, que nos livros basicamente é uma espiã que trabalha para Palpatine, mas depois arrepende-se basicamente e viras contra ele e começa a andar a buscar o Luke Skywalker e acabam mesmo por casar e até ter um filho que eles chamam depois Ben. Todas essas ideias do Ben foram retiradas e foram aplicadas, digamos, ao Kylo Ren, como introduzido depois no episódio 7 do Despertar da Força. Contudo, era uma maneira boa de explicar o porquê do Luke Skywalker se transformou desta maneira tão drástica depois nas sequelas, não é? Poderia muito bem ser a perda desta Mara Jade. Pronto, é isso. E esse acho que é a personagem principal que eu queria que eles trouxessem desta parte do Legends para a era canónica de Star Wars que estão a apresentar. E não só, também vemos elementos disso, por exemplo, na série animada que saiu recentemente do Maul, Shadow Lord, em que vão pegar nestas ideias soltas do George Lucas, que era para tornar o Darth Maul o grande vilão das sequelas que ele tinha originalmente antes de vender os direitos à Disney. Ou seja, e vemos um bocadinho de pegar dessas ideias do que foi introduzido, por exemplo, nessa série do Shadow Lord. Portanto, esta notícia em si agrada-me completamente porque vamos pegar em todos os pontos não, mas vamos pegar em alguns dos pontos que realmente pode tornar este universo de rico novamente e não só a desgraça que fizeram, principalmente no último filme, no episódio 9. Parecia, por exemplo, a Rey, eu continuo a defender isto, a Rey parecia que tinha um futuro brilhante quando foi apresentada no episódio 7 e depois não souberam o que fazer com ela em Last Jedi, onde tivemos todo aquele background da história de quem eram os pais dela, só para depois no episódio 9 revelar que ela é neta de Palpatine porque sim. Porque como diz o Paul Tomau
Palpatine Returns. Mas pronto, já chega de falar de Star Wars, senão não acabo o episódio 2. Claramente dá para perceber que o Star Wars pode passar para aqui o resto do dia a falar disto, né? Ou seja, para acabar, a última notícia noticiária é que Avatar 4 e 5, ou seja, já está basicamente confirmado pela parte da Disney, por James Cameron, porque rumores constam que circulam por aí, pelas interwebs, que o quinto filme vai acabar na Terra, o que, tendo em conta tudo o que foi apresentado nos primeiros 3 Avatars, será interessante perceber como é que eles voltam para cá, pelo menos ver o regressar destes mercenários sanguinários e tudo mais que vão destruir o planeta para trazer depois o líquido das baleias, como foi no Way of the Water. Mas, ou seja, o que o James Cameron revelou numa revista esta semana, que nos é trazida aqui pela Superior Live, onde ele diz que, sabes, tenho escrito um pouco, tenho vários projetos em andamento, e revelam-nos também que a Avatar 4 e 5 está neste momento em desenvolvimento. Vão neste momento também analisar algumas novas tecnologias para tentar produzi-los de maneira mais eficiente e mais rápida. Ele ainda diz que, porque os filmes são terrivelmente caros e demoram muito tempo, quer fazê-los em metade do tempo por 2/3 do custo, sendo este o meu objetivo. Ou seja, basicamente o que ele nos diz nesta entrevista é quando ele se refere aqui a novas tecnologias e tudo mais, o que eu acho que ele está a referir-se claramente à inteligência artificial. Ou seja, ele tem sido um dos defensores da utilização da inteligência artificial em cinema e não há como evitar, ou seja, mais cedo ou mais tarde vamos ter a utilização da mesma em grandes projetos de Hollywood, não é? Agora, tudo depende da maneira como é utilizada. Se for para ser AI plop, ou lá como é que é chamado, tipo que é aqueles vídeos que vemos cinematográficos nas redes sociais, ou seja, basicamente não tenciono nesse campo ir gastar dinheiro num bilhete ao cinema. Pelo menos essa é a minha primeira opinião. Agora, claramente, se for utilizado como eu utilizo o AI basicamente todos os dias, ou seja, mas é como uma ferramenta de suporte, não é? E sim, realmente, como ele diz na entrevista, pode realmente ajudar a baixar os custos e fazerem as coisas muito mais rápido. Tendo em conta que criaram todo o processo do que é Avatar e os efeitos gráficos e a magia que eles conseguiram construir nos últimos 3 filmes, sendo que o CGI é das coisas mais caras durante a produção de um filme deste calibre. Ou seja, eles podem utilizar a inteligência artificial desse modo a tentar acelerar o processo, ou seja, tudo que é de computação gráfica e tudo mais, e ajudar nesse campo. O medo que eu ouço em realizadores como este a falarem deste tipo de campo é que eles comecem a utilizar inteligência artificial de maneira errada, ou seja, escrever guiões, sendo esse o meu principal medo, diga-se, porque depois vamos ter mais do mesmo sempre. Como sabemos, a IA basicamente usa tudo o que tem na net e cria o próprio contexto, mas já com coisas usadas, ou seja, nunca cria, pelo menos até agora, coisas novas, ou seja, e originais, sempre baseado em algo. E é esse o medo que eu tenho para o futuro, para guiões de filmes. É certo que temos basicamente o renascer do cinema neste ano, o que em si é só incrível, muito pela qualidade dos filmes que têm sido apresentados, mas poderemos estar a caminhar para um sítio onde basicamente pareça tudo mais do mesmo. Não é que atualmente já não esteja, não é? Ou seja, se utilizar a inteligência artificial para escrever guiões, principalmente, isso claramente se vai notar, porque vai ser projeto atrás de projeto a ser similar ao anterior. Com isto dito, acho que a maneira que ele quer utilizar este tipo de ferramentas, eu assumo que seja a inteligência artificial, não é o que ele diz na entrevista, ou seja, ele só diz novas ferramentas. Eu não sei até que ponto é que ele quer usar isso de maneira em que a Disney não queira dar tanto dinheiro para produzir os próximos filmes da Avatar como fez nestes anteriores. Ou seja, é só estranho falarmos em Avatar e dizer que, por exemplo, o Avatar 3 não correu tão bem em termos de box office e o filme fez para aí 1 bilhão e tal. Ou seja, não estou a saber o valor que ele fez, mas foi para cima do bilhão. E acharmos que um filme faz 1 bilhão e não ser um sucesso é daquelas coisas mais estranhas que realmente só a Avatar consegue fazer, não é? Muito por causa de que o segundo filme caiu ligeiramente em termos de dinheiro ganho em bilheteira, porque os filmes realmente custam bué dinheiro a produzir, ou seja, andam quase sempre a rondar os 450 milhões. Já imagina, não é? Portanto, o filme, para fazer lucro, tem que andar sempre perto do bilhão para conseguirem sacar a rentabilidade no mesmo. O que se todos os filmes fossem a fazer isso era tudo flop atrás de flop. Por isso, até estes 3 filmes de Avatar não me deixaram completamente desinteressados por este universo, ou seja, apesar de quase a fórmula que o James Cameron apresenta nos 3 filmes ser praticamente quase sempre a mesma, é sempre cativante estarmos a ver mais novidades e mais aventuras neste mundo de Pandora. E se realmente se confirmar mais tarde que os rumores nos indicam que o 5º filme vai acabar na Terra, será interessante perceber como é que os Na'vi acabam, digamos, no nosso planeta, né? Mas chuta aí nos comentários o interesse que tenhas neste momento para Avatar ainda, tendo que eu acho que o terceiro eu gostei do filme, mas arrastou-se pelo menos para aí um quarto de hora a 20 minutos a mais. Ou seja, houve cenas que basicamente não fizeram ou não se revelaram interessante, digamos assim, para o plot maior do filme. Apesar do filme ser literalmente lindo e épico e só como um Avatar sabe ser, não é? Depois vai-me dizendo aí nos comentários o que é que tu pensas de tudo isso. Esta foi basicamente a última notícia que tínhamos para o dia 2, sendo que eu quero revelar só que já chegou-me agora umas cómics, vamos lá meter aqui a segunda câmara, em que, espera aí, a virar isto. As cómics estão a sair com o Correio da Manhã, quem quiser aderir a isto, ou seja, eu tentei arranjar um linkzinho de afiliação a isto, uma pessoa tem que fazer à vida, mas claramente eles disseram que era
Eles não responderam. E este gajo pensa que é alguém na internet. Ou seja, mas isto é fixe, porque estas são as primeiras 3 edições. Isto vai ter, se não me engano, espera aí, que para eu ver. Vão ser 60 edições, basicamente, cómics da Marvel. São apelidadas de Must Have, não é? E esta sim, eu geralmente leio em inglês, mas ou seja, estas vêm todas em português. Portanto, o que é fixe, para quem não perceber inglês. E depois, consoante as edições que mantiveres a subscrição, basicamente, acho que isto são 20€ mensais, 23, se não estou em erro. Ou seja, em que a primeira cómic é o universo do Homem-Aranha. Depois temos a segunda cómic, que é o Civil War, das melhores cómics que a Marvel já fez. E depois temos também os Vingadores dos Unidos, que basicamente é uma sequência aqui neste período de tempo entre a Civil War e este aqui. Sendo que, peraí, que isto não tem mais ofertas para aqui. Acho que quem fizer, deixa-me ver aqui a lista. Ou seja, na quarta edição vem uma caneca e tudo mais, que são estas que aparecem aqui atrás. Já dá para ver, não é? Ou seja, se mantiveres a subscrição disto, supostamente depois enviam-te uma canequinha, uma garrafa de Spider-Man e um tapete para o Rato XL. Basicamente, é uma daquelas coisas que é tipo prémios só porque sim. Para manter o pessoal subscrito. Porque realmente a mim o que me interessa é ter as cómics ali para trás para a coleção, não é? Tudo isto, como disse, isto não é algo que eu esteja sequer afiliado, fosse pago para fazer publicidade a isto, não é? Mas acho que tenho que avisar o pessoal que realmente estas cómics são super interessantes. Sendo que eu, neste momento, não sei se ainda é possível, deixa-me ler outra vez, conseguir pelo menos estas 3 edições, que são as primeiras. Pelos vistos, no site dá para continuar depois as subscrições do futuro, mas estas 3 acho que já foram à vida. Pelo menos isto já vai com um mês dentro do coisa, ou seja, já não tenho total certeza se é possível recuperar isto. Mas, ou seja, acho que para quem é fã de BD e essencialmente de Marvel, acho que esta é uma daquelas coleções que dá para fazer e literalmente é algo fantástico para colecionar, não é? Mas pronto, isto era a edição toda de hoje, já vos estou para aqui a arrastar, portanto se ainda continuares por aí, obrigado por teres assistido. Não te esqueças de likezinho no vídeo, que isso ajuda bastante o canal a aparecer para mais gente e também dá-me aquele, quando vejo likes, dá-me aquele likezinho para continuar a fazer aqui vídeos, não é? Por isso, obrigado nesse campo. Subscreve o canal para não perder nada, se estiveres a ouvir no Spotify, esqueças do ratingzinho de 5 estrelas. E agora vou acabar a edição basicamente com spoilers para o Mandalorian e Grogu. Portanto, amanhã mais dia de trabalho. Portanto, obrigado por teres assistido, eu sou o Paulo, tenho 3 redes sociais onde eu partilho notícias diariamente e eu vejo-te por aqui. Bye bye.